E aí galera, você está no Procurando Respostas. Você saberia identificar os sinais de que você bebe pouca água? Neste vídeo, nós vamos te mostrar o que acontece com o nosso corpo quando bebemos pouca água. Bora pro vídeo? Vamos começar comparando o nosso planeta Terra com o nosso corpo. Sim, é possível observar a natureza e tirar lições valiosas para a nossa saúde. Por exemplo, os rios e os mares estão para a Terra, assim como as veias estão para nós. Olhando com atenção até dá para imaginar o sangue correndo nas veias, assim como essas águas correm nos leitos dos rios. Você já vai entender do que estamos falando. Segura aí que depois deste exercício de imaginação nós vamos entrar nos sintomas da desidratação. O nosso objetivo aqui é que fique bem ilustrativo, para lhe ajudar a compreender melhor do que estamos falando. Se eu dissesse a você que um dia o que era um mar virou um deserto, você acreditaria? Pois é, nós temos alguns exemplos desse fenômeno que já ocorreu no nosso planeta. Por exemplo, o deserto do Saara já foi mar um dia, e uma combinação climática, junto com a rotação do eixo da Terra, o transformou num deserto. A falta de água no seu organismo leva a uma combinação de fatores que pode se agravar e ser bastante prejudicial à saúde. A falta de água leva ao ressecamento da terra, que acaba perdendo seus nutrientes e secando. O mesmo acontece com o nosso corpo. O ressecamento da pele, por exemplo, vai ocorrendo de forma natural com o passar dos anos. Apesar de não ser um dos primeiros sintomas a aparecer, é um forte sinal de que você não está se hidratando corretamente. Nós vamos agora te ensinar um teste para você saber se a sua pele está desidratada. Com a mão esquerda na mesma posição que essa moça está segurando a flor, você vai imitar a puxada que ela dá nas pétalas. Sendo que você vai puxar, com a mão direita, a pele que fica entre o seu polegar e o seu indicador. Puxe um pouco mais para cima, mais perto do osso ou nas costas da mão. Não precisa puxar com força. Se a sua pele demorar um pouco para voltar ao normal, é sinal de desidratação. Se ela voltar ao normal rapidamente, está tudo certo. Lembra da comparação que nós fizemos dos rios como sendo as nossas veias? Imagine o leito do rio ou o mar sem a água. Toda a vida aquática morreria, não é verdade? Para que um rio não seque, é preciso que ele esteja constantemente recebendo água da nascente ou das chuvas. A mesma coisa acontece conosco. As nossas veias são como o leito do rio, sendo que sem o sangue nós não teríamos vida, como um rio sem água. O nosso sangue é responsável por levar oxigênio e nutrientes para o nosso corpo. Nesta imagem nós podemos ver claramente as nossas veias. São por elas que corre o nosso sangue. O nosso sangue é basicamente composto de água, além de outros elementos. Por isso, este é um dos motivos da necessidade de se hidratar. Como a nascente ou as chuvas abastecem os rios, assim nós também temos que beber da fonte. Entre outras palavras, tomar água. Mas, você deve estar se perguntando: quanto de água eu devo beber por dia? Não existe uma resposta certa aqui. Vai depender de onde você vive, o clima da sua cidade, que atividades você pratica e qual a sua idade, por exemplo. Mas é um consenso médico, através de estudos, que você deve beber no mínimo de 2 a 3 litros de água por dia. Segundo a OMS, o cálculo é de 35 ml para cada quilo por dia. Se você tem 70 kg, por exemplo, tem que beber aproximadamente 2,5 litros por dia. Para você entender melhor, nós vamos te apresentar os principais órgãos do corpo humano, e de como a água é importante para eles. O primeiro, e mais importante deles, é o coração. Ele é o responsável por bombear o nosso sangue através do nosso corpo, levando oxigênio e nutrientes para as nossas células. O segundo órgão que vamos te apresentar são os rins. Eles são responsáveis por filtrar o nosso sangue, jogando para fora do nosso organismo as toxinas e os dejetos celulares. O terceiro órgão é o fígado. Ele é o principal órgão que participa da digestão, é também considerado a bateria do corpo humano. O quarto órgão é o estômago. O estômago é um órgão semelhante a um saco que contém os alimentos e começa a digeri-los secretando o suco gástrico. O quinto órgão é o pulmão. Sua função é oxigenar o sangue e eliminar o gás carbônico ou dióxido de carbono do corpo. O sexto órgão é o cérebro. Um de seus papéis é regular a maioria das funções corporais e mentais.
O sétimo órgão é o intestino, dividido em intestino delgado e grosso. Suas funções são absorver nutrientes e água. É aqui que cerca de 60% da água que bebemos é absorvida. Agora nós vamos te falar de algumas implicações que a desidratação pode acarretar em cada um desses órgãos. Vamos começar pelo coração. A falta de líquidos no organismo intensifica a atividade cardíaca e pode causar infarto. Os dias quentes do verão são convites para quem quer praticar atividades físicas e, assim, cuidar mais do coração. Mas é importante tomar alguns cuidados e se preparar antes de mudar a rotina. O corpo estar bem hidratado é fundamental para este órgão. As altas temperaturas aumentam os riscos de quem não tem o hábito de ingerir água de forma regular. O mal-estar causado pela falta de água no organismo pode causar um problema grave, as pedras nos rins, também chamadas de cálculo renal. Quando a água perdida pela transpiração não é reposta, os rins passam a trabalhar menos. Isso favorece o acúmulo de sais e proteínas e a formação de cálculos renais, que são depósitos rígidos de minerais e sais ácidos solidificados. Além do excesso de sódio e das motivações genéticas, a desidratação é uma das causas de formação de pedra nos rins. O sintoma mais comum é a dor intensa na lateral do abdômen e nas costas, que é frequentemente acompanhado por náusea. Os rins em mau funcionamento, sem conseguir filtrar direito o sangue, vão jogar sujeira de volta para o organismo, o que vai acarretar no aumento da pressão arterial. Doença perigosa e silenciosa, que é responsável por muitas mortes no mundo todo. Além de ir silenciosamente prejudicando outros órgãos do corpo humano, inclusive os próprios rins. A água ajuda a eliminar as toxinas. Os órgãos trabalham como um só na hora de filtrar o que não precisam. Sem água, esse mecanismo pode falhar. Ao sofrer desidratação, os órgãos começam a chupar a água do sangue, por exemplo, o que pode levar a uma longa lista de problemas. A água é o combustível para o fígado trabalhar. Quando o álcool, as gorduras, os medicamentos, por exemplo, entram no nosso organismo, transformam-se em substâncias tóxicas, que sobrecarregam o trabalho do fígado. A água é fundamental para ajudar a eliminar essas toxinas. O processo digestivo requer muita água, desta forma, ela é essencial também, para garantir que o sistema digestivo funcione de maneira saudável e correta, já que é indispensável para a dissolução dos nutrientes dos alimentos, facilitando que sejam absorvidos pelo sangue e transportados diretamente para as células. No estômago, o alimento é dissolvido pelo suco gástrico e depois segue para o intestino delgado, onde os nutrientes serão reduzidos a moléculas muito pequenas através do processo de digestão. Para realizar todo este processo, o corpo utiliza em média 10 litros de água. É através do intestino grosso que a maior parte desta água é reabsorvida, apenas uma pequena parte dela é utilizada para ajudar no deslizamento do bolo fecal. Quando não há hidratação suficiente, as secreções ressecam e endurecem no pulmão, agindo como uma espécie de rolha na traqueia, o que dificulta ainda mais a respiração. Daí a importância de ingerir o líquido, que será absorvido pelo sistema digestivo e ajudará a hidratar os brônquios, dissolvendo as secreções. Seu cérebro requer mais água do que qualquer outra parte do corpo, pois precisa do líquido para conduzir a informação de um neurônio a outro, e recebe 20% de todo o sangue que circula. Quando ocorre uma queda de 5% do volume de água no corpo, seu cérebro perde em torno de 30% do seu desempenho. Os neurotransmissores são totalmente dependentes da água. Quando o corpo está desidratado, a transmissão nervosa fica comprometida e a função cerebral diminuída. A dor de cabeça é outro sintoma claro da desidratação, pois o nosso cérebro é protegido por um líquido denominado cefalorraquidiano. Se o corpo está desidratado, o nível desse líquido diminui, provocando dores de cabeça ou até mesmo crise de enxaquecas. Lembrando, galera, não esperem sentir sede para beber água. Quando sentirem sede, bebam água, não outro líquido qualquer. Muitas vezes nós achamos que estamos com fome, mas na verdade, estamos com sede. Este é um truque que o nosso cérebro usa para nos obrigar a beber água, pois, como já dissemos anteriormente, a digestão requer muita água. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Deixa seu comentário aí embaixo, considere deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!